Dando continuidade à nossa série em Atos, falaremos hoje sobre o seguinte tema: eu só queria fazer o bem e me dei mal, e agora? Eu só queria fazer o bem e me dei mal, e agora? Vamos para a palavra? Atos 16, do 22 ao 28, diz assim a palavra do Senhor: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e a corrente ou as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Oremos nesse momento. Deus, mostra-nos o que o Senhor tem para nós nessa noite. Aquilo que é exclusivamente para cada filho teu, revela, Senhor, manifesta, para que ao final dessa palavra haja mudança, crescimento, conforto, desenvolvimento na fé. Em nome de Jesus. Amém. Há algum tempo atrás eu li um livro fantástico, cujo título era Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas. Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas, do rabino Harold Kushner. Nessa excelente obra que eu lhe aconselho a comprar, com muitos ensinos sobre a oração e como Deus age por meio dela, Kushner tenta explicar o porquê de algumas pessoas receberem o mal quando fazem o bem. E a conclusão a que ele chega não poderia ser diferente daquilo que a Bíblia nos afirma. A vida não é lógica, ela não funciona como uma máquina de refrigerante, onde você coloca nela uma nota, aperta um botão e em seguida cai na sua mão a latinha tão almejada. Não é assim que as coisas são. Há pessoas boas nessa vida que experimentam coisas ruins e pessoas más que experimentam coisas boas. Observe o que Eclesiastes nos fala a esse respeito. Eclesiastes 2, 22 e 23. Que proveito tem um homem de todo esforço e de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Há certos sofrimentos para os quais jamais encontraremos uma explicação racional. Às vezes, cá para nós, a vida parece não ter sentido algum, não é verdade? Entretanto, de uma coisa podemos estar certos: ainda que a vida com Deus não seja uma garantia contra os tormentos desta existência, ela jamais será uma vida de solidão em relação à presença divina, pois Ele, o Senhor, nos garante permanentemente a segurança de sua companhia, mesmo nos momentos mais adversos. O que o salmista fala? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois tu estás comigo. Ele não descarta o fato de que podemos, em determinadas ocasiões, enfrentarmos o vale. Sim, podemos, mas mesmo no vale da sombra da morte, Deus está com cada filho seu. Olhemos então para Paulo, o personagem central da história que temos já narrado há algumas semanas no livro de Atos. Paulo havia acabado de realizar uma boa ação, uma excelente ação,
libertar uma jovem de um espírito maligno que a mantinha cativa há anos. E qual foi o pagamento que Paulo recebeu? Chicotadas, insultos, ameaças de morte, e terminou acorrentado no tronco, ensanguentado, aprisionado. Você já passou por algo semelhante? Ajudou alguém, estendeu uma mão amiga, e só o que recebeu foi ingratidão? Pessoas que se levantaram contra você, dando-lhe até prejuízos, inclusive. Eu já contei aqui na igreja uma história que quero repetir, de uma querida ovelha. Ele era mecânico, e ele tinha a maior oficina mecânica da cidade. E eis que um dia ele é visitado por um pastor picareta. Sim, existem muitos pastores picaretas, como em todas as demais áreas e atividades humanas. Aquele cidadão que vivia de calote em calote, de enganar um, enganar outro. Na verdade ele não era pastor, ele se auto-intitulava pastor. Criou um ponto de pregação, bem lá na sua casa mesmo, e começou a arrebanhar alguns descuidados com uma palavra muito enganosa. E aquele homem estava numa pior, num momento de decadência econômica e financeira, carrinho velho caindo pelos pedaços, quando ele procura a oficina desse querido irmão e pede encarecidamente àquele bondoso irmão, conhecido por toda a cidade pela sua generosidade, que pudesse lhe fazer um serviço fiado na parte elétrica do carro, pois ele estava com dificuldades para colocar o carro para pegar. Não seria mais do que R$500 de serviço. A minha querida ovelha olhou para aquele pastor e, mesmo conhecendo a má fama daquele homem, apiedou-se dele, porque há pessoas que de fato ainda mantêm uma certa reverência para com a figura pastoral. Ainda existe isso hoje no mundo. E ele decidiu então fazer o serviço daquele pastor, entre aspas. Terminou o serviço e o pastor ficou de pagar numa outra ocasião. Só que o rapaz que havia sido encaminhado para aquele trabalho esquecera de apertar um parafuso muito importante, que era a cereja do bolo. Aquele pastor não caminha com o seu carro por 500 metros e o motor pega fogo. Resultado da história: aquele homem ameaça processar o meu amigo, o meu irmão, minha ovelha, dono da oficina, e um servicinho que foi feito fiado, que não passava de R$500, acabou resultando num carro novo de R$20.000. Só para você ter a ideia. Às vezes sofremos sim por fazer o bem. Como lidamos com uma situação assim? O que fazer quando o bem concedido se torna em mal recebido? O texto de hoje vai nos dar algumas orientações a esse respeito. E a primeira palavra que eu tenho para você é a seguinte: quando receber o mal após ter feito o bem, continue adorando. Que desafio, hein? Que desafio! Quando receber o mal após ter feito o bem, continue adorando. Olha o que diz o texto, Atos 16, 25, parte A. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Qual a atitude normal de uma pessoa injustiçada? Murmurar, reclamar, amaldiçoar. Quantas vezes você já não agiu assim, hein? Seja sincero. Mas observe a atitude de Paulo e Silas. Eles estavam machucados, feridas abertas nas costas pelas muitas chibatadas por causa de Jesus. O pensamento lógico poderia ter sido: por que Jesus não nos livrou de tal sofrimento? Afinal de contas, era para ele que nós estávamos trabalhando. Paulo e Silas poderiam ter tido tais pensamentos, porém, ao invés de ficarem com uma série de questionamentos queixosos na mente,
Eles fizeram algo totalmente contraditório. Louvaram àquele que era o real motivo de eles estarem presos, Jesus. Bendizeram a Jesus, exaltaram o seu nome, sendo ele o motivo, a razão de eles terem sido aprisionados depois de severos açoites. Precisamos entender isso. Se cremos que Deus é soberano sobre tudo, e que nem mesmo um fio de cabelo cai de nossa cabeça sem a permissão divina, seja o sofrimento que enfrentemos, a dor pela qual passemos, Deus continua sendo digno de ser louvado, exaltado sempre. Creio que nesse momento vale a pena recitarmos o Salmo 100. Vamos lá, Salmo 100. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Deus é fiel, aconteça o que acontecer, Deus continua sendo fiel e por isso você pode adorá-lo, mesmo quando o bem realizado tornar-se em mal na sua vida. Segunda verdade dessa noite: quando receber o mal após ter feito o bem, testemunhe para os outros que você é diferente. Quando receber o mal após ter feito o bem, testemunhe para os outros que você é diferente. Vamos voltar para o versículo 25 de Atos 16, mas enfatizando a parte final. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Os outros presos os ouviam. Gosto dessa última parte do verso. As notícias correm rapidamente na prisão. Certamente todos sabiam porque Paulo e Silas estavam ali, o motivo da sua prisão. Sabiam também das chibatadas que acabaram de tomar. Mas de uma coisa eles não sabiam. Por quê? Mesmo em meio à dor, eles cantavam de modo tão fervoroso. Isso foi um baita sinal de testemunho para aqueles presos, algo que certamente nunca haviam visto em sua vida. Como pode alguém sofrer tanto e ainda assim louvar, cantar, adorar? Sem dúvida, estava acontecendo com aqueles presos aquilo que Paulo fala em Romanos, capítulo 12, verso de números 19 ao 21. Olha o que diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Paulo e Silas estavam vencendo o mal com o bem, e ao procederem dessa forma, aqueles companheiros de prisão estavam com as suas mentes em ebulição, pegando fogo. Esses caras apanharam horrores e ainda conseguem cantar e ser algo fora do comum. Certamente foi o que eles pensaram. Naquele instante, eles estavam sendo evangelizados. O evangelho de Cristo estava sendo destinado a eles de um modo completamente diferente.
pelo louvor em meio às dificuldades. Quando você canta em meio aos seus dilemas, quando você é capaz de agradecer, mesmo em meio à perda, pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho de Jesus, graças ao seu bom testemunho cristão. Lembro-me bem que nessa pandemia tive que passar a contragosto por alguns velórios, por alguns cultos fúnebres. É a pior parte do ministério para mim, encarar um culto fúnebre. É a parte que eu me sinto mais desconfortável, mais desajeitado. Não gosto mesmo, não tenho nenhuma predileção para pregar nessas ocasiões. Quando eu posso, eu passo sempre adiante a minha palavra. Mas Deus tem me dado oportunidades de ser usado como um vaso dele nessas ocasiões, de modo contraditório. E nessa pandemia, Mari, nossa querida irmã zeladora, perdeu seu papai. E juntamente com o pastor Luiz Carlos, da Igreja Batista Monte Sinai, nossa igreja co-irmã aqui na cidade, nós realizamos um culto de adoração, um culto de gratidão pela vida do papai de Mari. E ali entre os presentes nós tínhamos uma pessoa que estava ali virtualmente, a irmã de Mari, fora da igreja há um bom tempo, estava em Portugal assistindo-nos pelo celular, e ela tem acompanhado conosco todos os cultos desde então. Um beijo no seu coração, filhota, Deus te abençoe, continue firme. Naquele momento de louvor e adoração, naquele momento de gratidão em meio à dor da perda de uma pessoa querida, de um ente amado, aquela mulher foi comovida pelo Espírito Santo e entregou o seu coração a Jesus. Qual não foi a minha surpresa quando na semana seguinte, após aquele momento, Mari me disse radiante: pastor, minha irmã está firme na igreja, voltou para o Evangelho. Após aquele culto, ela entregou a vida dela para Jesus. Glória a Deus. Quando nós louvamos em meio à dor, nós testemunhamos de Cristo. Porém, houve algo mais que mostrou a diferença do coração de Paulo, e que foi um fator decisivo de conversão para aqueles que não conheciam a Jesus. Vamos lá, Atos 16, 26 a 28, olha o que diz. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Naquele tempo a lei romana dizia o seguinte: se o carcereiro tiver alguma perda de um homem sequer que estava sob seu cuidado, ele seria morto no lugar daquele homem que se perdeu. Aquele carcereiro então sabia que ele seria condenado certamente, e ele decidiu antecipar a condenação, achando que aqueles que estavam sob sua guarda haviam fugido. Ele tentou se matar. Mas escute, olha a continuação da narrativa. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Interessante isso. Vamos entender a lógica, ou melhor, a falta de lógica dessa atitude de Paulo. Aquele carcereiro fazia parte do sistema opressor que levou Paulo e Silas à prisão de modo injusto. Quando ele se preparou para o suicídio, o que Paulo poderia ter feito, humanamente falando? Deixá-lo simplesmente matar-se, pois ele representava o inimigo e era parte do grupo maligno que havia maltratado Paulo e Silas. Entretanto, Paulo preocupou-se com a vida daquele homem, e isso gerou salvação para aquele indivíduo, como veremos na próxima semana, na continuação de nosso estudo. O que é que isso nos ensina? Não podemos deixar de nos preocupar com aqueles que nos maltratam, com aqueles que nos fazem sofrer. Essa é a lei do Evangelho de Cristo, sempre respondendo o mal com o bem. Está achando que esse negócio de ser crente é fácil? Não é não, meu amigão, não é não, minha amigona. Tem horas que dá vontade de colocar alguns na pirambeira e meter o pé para rolar pirambeira abaixo.
essa é uma verdade, mas não é assim que nós agimos, não é assim que nós fazemos. Não fomos chamados para proceder assim, fazemos parte de outro reino. Terceira e última verdade: quando receber o mal após ter feito o bem, não deixe de crer na intervenção do Senhor. Quando receber o mal após ter feito o bem, não deixe de crer na intervenção do Senhor. Atos 16, 26. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Uma das piores coisas que podem acontecer com aqueles que recebem o mal após terem praticado o bem é se tornarem cínicos espirituais. A pessoa começa a pensar mais ou menos assim: rapaz, esse negócio de ser crente não faz a menor diferença prática na minha vida. No final das contas, seja eu um ímpio, um incrédulo ou um cristão, tanto faz. Deus parece que não está nem aí para ninguém, não se envolve com ninguém, é cada um por si. Há muitos decepcionados assim com Deus no meio da igreja, vivendo uma religiosidade de piloto automático, seguindo fórmulas e rituais, mas sem crer que realmente Deus intervém a seu favor. Estão como Asaf. Salmo 73, versos 12 ao 14. Olha o que diz: assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Você consegue entender o teor dessas palavras de Asaf? O escritor bíblico chegou a pensar que não valia a pena viver para Deus, pois ao contemplar a prosperidade dos ímpios, ele se viu em xeque com a sua própria infelicidade. Ele não se viu tão próspero quanto aqueles que a cada dia desprezavam a Deus. Porém, no decorrer da narrativa do Salmo, olhe o que Asaf diz. Vamos lá? Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agia como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens, tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Glória a Deus. Asaf reconheceu que cometeria uma loucura se tivesse se deixado levar por aquele tipo de pensamento. O pensamento de que Deus é um Deus que não está nem aí para nada. O pensamento de que os ímpios prosperam de modo que o Senhor não se dá conta deles, e os justos sofrem de modo que também o Senhor não se importa com isso.
Ao final de sua narrativa, Asaf reconhece que o diferencial de sua vida era a presença de Deus com ele. Oh, meu amado, minha amada, as coisas podem não acontecer como você espera que aconteçam, mas não deixe de crer jamais. Deus está com você, e isso é o que importa. Essa é a grande e absoluta verdade nesse universo. Voltemos então para Atos. O que acontece no auge do suplício de Paulo e Silas? As cadeias se rompem miraculosamente, as portas se abrem e pronto, o milagre divino se faz presente. Quando Deus parece estar distante, é aí que Ele está perto, mais perto do que nunca, porque Deus continua intervindo a favor dos seus filhos sempre. Levante a cabeça e tome posse desta verdade espiritual, meu irmão, minha irmã. Finalizando, vamos pensar um pouquinho em Jesus. Ele que é o nosso modelo, Ele que é o nosso alvo, Ele que é o nosso paradigma insubstituível. Vamos lá? Atos 10, 38. Vamos retroceder um pouquinho no livro de Atos e nos lembrarmos de uma declaração. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Que narrativa sobre aquilo que Jesus fez. Andava em toda parte fazendo bem, curando e libertando todos os que eram oprimidos pelo diabo. E qual foi o seu fim? A cruz, a coroa de espinhos, as zombarias dos seus detratores, a espada que lhe foi cravada ao lado. Que coisa, né? Se o nosso modelo, que foi Jesus, sofreu simplesmente por ter feito o bem, como estamos aqui vendo em Atos 10, 38, o que esperar de nós? O que esperar de nós? Como podemos ter um destino diferente? Como? Portanto, mesmo que ganhemos o mal por termos feito a coisa certa, não podemos desanimar. Não podemos desanimar, pois não somos diferentes do nosso Senhor. Eu quero terminar com uma declaração do querido Ed Renekiewicz, numa de suas últimas mensagens pregadas nessa pandemia. Acreditem, fomos alvos de muitas injúrias também, por coisas pequenas que assumimos, como alvos a serem trabalhados e defendidos pela igreja do Senhor nesse período. E Ed René fala uma coisa que é para mim, é para você. Ele diz o seguinte, pessoas que fazem diferença são aquelas que fazem a coisa certa, não porque têm a certeza de que ao final tudo dará certo, mas porque têm convicção que é a coisa certa a ser feita. Você pegou isso aí? O pragmático, o utilitarista, é aquele que só investe no que vai lhe trazer resultados positivos, naquilo que vai lhe trazer juros e dividendos favoráveis. Não é assim que impera no cristianismo, não é assim que rege a lei de Jesus. A lei de Jesus diz que se você sabe o que é certo a ser feito, você o fará, mesmo que no final você se dê mal. Porque o que importa não é o resultado gerado, o que importa é a sua intenção de ver a coisa certa ser realizada. Então, independentemente do quanto lhe tenham virado as costas, do quanto lhe tenham insultado e não compreendido alguma atitude sua benigna, positiva, meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha amiga,
Continue como Jesus, fazendo bem. Isso é o que vale a pena no final das contas.